né, desta vez, esqueci de avisá-los que esse web encontro será gravado, e será disponível aqui no YouTube da PIMEC Brasil, tá? Então, depois, se vocês quiserem acessar novamente a gravação, só entrar no YouTube da PIMEC. Então, vamos falar um pouquinho, né? Antes de mais nada, eu sou a Sandra Pérez, sou diretora de Relações com Empresas e Eventos e também especialista de ação do PagBank, né? Então, vamos dar início a mais um web encontro, desta vez falando um pouco sobre o setor aí de varejo, né? Vou contextualizar um pouquinho, porque vou deixar a palavra aí para os palestrantes, né? Que eles conhecem muito a fundo, aí não só do setor, mas também das empresas. Mas só para contextualizá-los, né? A importância desse web encontro é porque o setor de varejo vem enfrentando um cenário bem desafiador, né? Isso desde pandemia e ainda assim a gente está enfrentando, as empresas de varejo estão enfrentando aí um cenário macroeconômico, mudanças no ambiente de consumo, né, mais competitivo também. Fora isso, a gente tem aumento muito forte da taxa básica de juros, restrições de créditos, e tudo isso vem afetando aí o consumo e pressionando o desempenho das empresas. E aí convidamos os especialistas, aí grandes nomes do setor para comentar um pouquinho, falar sobre carga tributária, que eu acredito que vamos abordar aqui, e para aprofundar essa discussão, convidamos aqui para vocês terem essa experiência aí, falar e fazer as perguntas também. Vamos aproveitá-los aqui, falar com o senhor Jorge Gonçalves Filho, que é presidente do IDV, que é o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, que ele vai apresentar, né, o estudo sobre o setor como um todo, além de suas expectativas aí para o varejo. E também vamos falar aí com Vinícius Preto. Acertei, Vinícius, depois você me corrija, que é analista de varejo e bens de consumo do Itaú BBA. E ele vai trazer a visão não só do setor, né? Vamos ver se as visões estão muito páreas, parecidas, como também falar um pouquinho sobre as empresas, tá? Ao qual esse setor as empresas estão inseridas, tá? Então vamos dar início, falar um pouquinho, vou deixar a palavra aí com o seu Jorge, para ele comentar um pouco, né, fazer sua apresentação, e só antes, né, lembrando que no final das apresentações, tanto do seu Jorge quanto também do Vinícius, aí sim eu pego as perguntas que podem deixar aqui no chat, eu pego as perguntas para passar aqui para os palestrantes, tá? Então, seu Jorge, deixo a palavra aí com o senhor, para o senhor passar as visões aí para o setor de varejo. Obrigado, Sandra. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da PIMEC. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre o varejo, né? Porque é um setor muito intenso da economia e muito sensível ao mesmo tempo, né? Então, nós vamos começar, para a audiência, não sei se todos conhecem o IDV, rapidamente apresentarmos o IDV, né? O IDV ele existe há 20 anos, nós nascemos fruto de um grupo de empresários e CEOs de empresa do varejo que, naquela época, em 2014, não estavam satisfeitos com a representatividade das associações, dos institutos que existiam. Então, nós criamos o IDV para atuar nacionalmente em todos os setores. Então, nós não representamos só supermercado, só vestuário, só materiais de construção. Nós somos multissetoriais, né? E nós, ao longo do tempo, montamos nosso propósito, que é ser protagonista das mudanças estruturais do Brasil, promovendo o desenvolvimento sustentável do varejo e contribuindo para a melhoria da vida das pessoas. Isso criou o propósito, mas nos estatutos também consta que foi, aliás, o que motivou inicialmente que os nossos associados se obrigam a ser compliance.
então, a cumprir todas as obrigações trabalhistas e tributárias, né? Então, isso ele assina, porque é um valor muito importante para a gente, né? Que a gente quer um varejo desenvolvido e ético. E temos algumas crenças que nós aplicamos, tudo que nós fazemos tem que ser bom para o varejo e bom para o Brasil. Não adianta ser bom só para o Brasil, que não ajuda o varejo. Não adianta ser bom para o varejo, se não ajuda o Brasil, né? Gente, né? Valorização das pessoas, varejo, por mais que tenha a inteligência artificial agora na moda e indo com muita velocidade no varejo, gente é muito importante para a gente. Livre mercado e democracia, então nós praticamos sempre o livre mercado com isonomia tributária, com isonomia concorrencial e democracia. Nós gostamos de influenciar os governos em políticas públicas, mas jamais participamos de políticas partidárias. Pragmatismo que faz acontecer e protagonismo, quer dizer, varejo assim, é meio a gente brinca, pensou, já tem alguém fazendo. A gente é muito rápido e queremos estar à frente, né? Queremos estar fazendo as mudanças conforme nosso propósito. E os participantes têm que estar aqui porque desejam, é um instituto privado, né, com contribuição de cada participante, e a gente entende que os que participam entende o valor das nossas ações, do nosso trabalho. Bom, depois nós temos aqui uma representatividade de quase 660 bilhões em faturamento, quase 1 milhão de empregos diretos, 4 milhões de empregos indiretos. No faturamento, cerca de 20% é pela e-commerce, na internet. São quase 38 mil lojas, 19 milhões de metros quadrados, 886 centros de distribuição logística, que vai ter uma revolução, né, depois para frente na reforma tributária. Essas são as empresas, como eu disse, de todos os setores que participam aqui do IDV. Bom, falando do nosso negócio, né? O quanto o varejo participa do PIB? A gente vai falar isso para mostrar a dinâmica que tem ocorrido aí ao longo dos anos. Então, o nosso acompanhamento, o comércio, frente ao PIB nacional, significa 11% e, ultimamente, 10%. Você vê que, apesar de que a participação saiu de 11 em 2022 para 10, mas é um crescimento de 9% nos últimos 2 anos em termos absolutos, né? Então, 1,2 trilhões de reais é o que movimenta o setor de comércio onde nós estamos. E o que tem ocorrido ao longo do tempo com o comércio? Como eu falei no começo, é um setor muito sensível aos movimentos econômicos, né? Então, nós podemos ver aí que lá, se olharmos ali em 2020, a gente vê que durante a pandemia, né, o consumo das famílias caiu muito. O marrom é o consumo, o azul escuro é o PIB e o verde é o comércio. Quando caiu o consumo das famílias, o comércio caiu muito também. Lembramos que teve alguns varejos que ficaram abertos, né? Então, 2021, em 21 já se acomodou um pouco, melhorou, o consumo caiu, mas o varejo recuperou, algumas empresas foram podendo abrir, e a gente olha que também começou o crescimento do PIB, a 4,8%, né, logo que saímos da pandemia. 22 foi um ano de pós-pandemia, onde o consumo voltou a ter um significado maior, cresceu 4,1%, o PIB 3%, e a parte do comércio, que vinha de um boom, certo? O crescimento é sempre relativo ao ano anterior. Então, no final da pandemia, ali, o comércio ficou muito efervescente, 22 deu uma estabilizada, 23, digamos, andamos de lado, né, em termos de variação do crescimento do comércio, o consumo cresceu, e 24 é muito interessante, depois a gente vai ver o detalhe. Cresceu o PIB, né? Foi anunciado aí, na verdade, 3,4%. O
comércio cresceu 3,8% e o consumo 4,8%. O que aconteceu? Né? Se nós olharmos no gráfico seguinte, nós vamos ver que teve uma alavancagem grande, né? Como nós falamos antes, 2020, saindo da pandemia, teve um crescimento forte, 21 um pouco menos, e se nós olharmos aqui o último trimestre desse 2024, nós vamos ver que já teve uma queda no consumo das famílias. O que ocorreu? Na verdade, começou a vir a inflação, começou a vir a questão do dinheiro um pouco mais restrito. Então, nós vimos que no último trimestre do ano passado, a gente já experimentou um crescimento de PIB menor e o comércio acompanhou. Então, isso leva a gente a refletir, né? O que faz movimentar o comércio, né? O comércio ele tem algumas alavancas. Ele vai bem quando o emprego está controlado, ou seja, o desemprego está baixo, quando a renda está crescendo, e nós vimos que em 2024 a renda cresceu, né? E quando tem crédito no mercado. Então, esse tripé, emprego, renda, crédito, em geral, faz o comércio andar, faz o varejo andar, né? O que segura, né, isso, falando só em grandes pilares, inflação e juros muito elevados. Então, começamos a pegar no final do ano uma inflação crescente, inflação real, né, pessoal? Porque a gente olha lá, a inflação deu 0,5, mas na ponta, né, você vai lá, você vai comprar o arroz que saiu de R$ 20 o saco para 28. Isso é inflação real, né? A carne que subiu 24%, né? Porque quando você faz a inflação total, tem as compensações, que subiu menos, mas teve muita coisa que subiu realmente muito forte. E isso já começou a ser sentido, né? Então, assim, a questão, olhando um pouco para frente, emprego vai ser mantido, né? A renda vai continuar crescendo, o crédito, né? A gente já vai comentar, e a inflação e juros. Então, o que a gente percebe que está acontecendo, né? Se a gente vai para frente um pouco, né? Nós vamos mostrar aqui, para poder discutir um pouco mais, um índice que nós utilizamos, que é índice antecedente de vendas. Esse índice antecedente de vendas é o seguinte: todos os nossos associados, isso está no nosso estatuto, eles se obrigam a fornecer os dados das vendas, tá? E como é que isso acontece? Eles fornecem os dados reais. Por quê? Porque nós temos entre o IDV e os associados uma empresa de auditoria, a Big Four, que recebe os dados, trabalha os dados e de forma transformada em índice. Isso dá segurança aos associados, que ninguém sabe a venda de cada um. Então, a venda vem de forma real, né? Esse compromisso, essa segurança. O que nosso IAV faz? Ele pega todo esse material e diz como foi no último mês, e os associados mostram o que eles acham que vai acontecer nos próximos 3 meses. Por isso que é antecedente. Acho que é o único indicador do mercado, um dos únicos, onde grandes empresas dizem o que esperam do mercado nos próximos 3 meses, né? Então, o que a gente tem visto ao longo desses anos aí? Como eu comentei, né, a gente viu um 22 ainda com bom desenvolvimento das vendas, um 23 que o comércio já andou, aqui é nominal, tá, pessoal? Não é o deflacionado. Andou plano, quer dizer, não teve um crescimento frente aos mesmos meses do ano anterior, né? E agora, em janeiro, o crescimento dos associados foi de 4,2%, e a projeção para fevereiro, março e abril, que a gente depois cruza isso com a pesquisa mensal do comércio, é em torno de 5,5% na média, nominal.
Se nós olharmos esses períodos, volta um pouquinho, nós podemos ver, então, que, assim, olha, frente a 23, deu uma queda em torno de 0 pontos, na média, se fizermos a média dos dados, 0,9 pontos percentuais, em 24 cresceu na média já 1,6 pontos percentuais, na média do comportamento, né, do varejo como um todo. Lembra que nós somos multissetoriais, né? Se nós deflacionarmos, no próximo, nós vamos ver que, na verdade, em termos de reais, o varejo não tem crescido, né? E 23, inclusive, com a mudança de governo, houve aquela insegurança no começo do governo, tudo isso, ele foi negativo se compararmos, se descontarmos a inflação, né? E 24, né, onde tudo subiu, né, a energia subiu, o salário subiu, índices que fazem a correção da alocação dos imóveis. Em geral, o varejo não tem imóvel, ele usa sempre imóvel locado, subiram. Então, a gente teve aí um ano que vocês viram como foi dificultoso os resultados do varejo ano passado. Um pouco de melhora no final do ano, com aquele crescimento, um pouco de crescimento, mas já no segundo semestre, mas o final do ano já tendo uma queda. Então, se nós tivermos a manutenção da inflação, como está sendo vista, em torno de 5%, os próximos meses do varejo ainda não vai ter ganho real, né? Nós vamos estar trabalhando a nível da inflação, o que não é nada bom, né? Próximo. E aqui o que eu falei, eu mostrei os nossos índices, que é em azul, né? O IAV real aqui, e a gente compara com a pesquisa mensal do comércio, né? A gente põe ampliada, porque aí nós temos também material de construção, que faz parte na pesquisa mensal do comércio, está ampliado. E a gente tem visto ao longo do ano que o varejo como um todo no Brasil ele está crescendo um pouco além das empresas estruturadas, né? Que a gente acha que o varejo médio, pequeno, tem apresentado um desempenho melhor. E aí pode ser por N motivos, né? Pode ser regionalmente, algumas regiões estão indo melhor do que grandes capitais, interior do país, né? O fato é que a gente tem visto o varejo em geral, total, né? Em que pese a gente tem uma importância bem grande, né? Quase 700 bilhões de faturamento, é bastante, se olharmos lá o PIB de quase 1,3, que é o varejo. Então, os médios, pequenos, devem estar crescendo bem em termos de desempenho, né? E como é que tem sido essa comparação por setor, né? Então, o azul são os nossos associados, amarelo, a pesquisa mensal do comércio, e a gente procura fazer a mesma ponderação que é feita pelo IBGE na pesquisa mensal do comércio, para que a comparação seja válida. Então, nós temos aí artigos farmacêuticos crescendo 17, o mercado como um todo 20, então os dois foram positivos, né? Móveis eletrodomésticos, as grandes redes sofreram um pouco mais, 1%, o mercado cresceu 4%, isso em 2024 é o que nós estamos falando. Agora, atacado, que são os atacarejos, né? De alimentos, bebidas, nós crescemos 11%, e o mercado de atacarejo menos 1%. Aqui é um fator interessante, que os grandes atacarejos, que são nossos associados, fizeram um crescimento muito forte nos últimos anos. E o atacarejo regional está começando. Então, tem algumas redes menores que estão sendo transformadas em atacarejo, né? Então, ainda não tiveram o mesmo empuxo que os grandes atacadistas pegaram aí do mercado. Tecidos e vestuário, muito parecido, o crescimento. Material de construção, também muito parecido.
é um dos setores que tem sofrido mais, e a gente entende que esse setor aí necessita de mais recurso, mais financiamento, então, mais renda, então está sofrendo um pouco. Outros artigos de uso pessoal doméstico muito parecido. Aqui, hiper, super alimentícios, nós crescemos 2, o mercado como um todo 9. Por quê? É uma certa compensação entre o atacado dos grandes e o supermercado dos grandes, hiper, super, versus o atacado dos pequenos e os supermercados pequenos. O que acontece? Os atacarejos estão pegando das próprias grandes redes parte do mercado. Está tendo uma translação dos clientes, né? Enquanto que o mercado regional ainda tem se mantido, onde o atacarejo não chegou tão forte. Então, no consolidado, nós crescemos 5% e o mercado como um todo 8%. Então, assim, tem um mercado no país muito interessante que faz a gente pôr algum holofote no médio, né? No médio, no pequeno. Como é que vai ficar isso no futuro, né? Próximo. Bom, aqui só para vocês terem uma visão por setor, né? As projeções para os próximos meses. Então, no caso de hiper, eles entendem que devem crescer aí um pouco mais, porque vocês viram que no ano passado o hiper sofreu um pouco, né? Cresceu somente 2%, eles acham que nominalmente aqui, sempre nominalmente, deve crescer um pouco mais. Material de construção, que sofreu ano passado, cresceu 4%, e principalmente nos últimos meses, cresceu muito pouco o ano passado. Eu acho que tem um otimismo aqui, sabe? Sabe aquelas coisas que, nossa, foi tão apertado que agora vai ficar bom, né? Mas eu acho que aqui tem um otimismo, os números vêm dos associados, né? E elaborado pelo UI, então a gente vê que, em que pese aí o governo está fazendo injeção de recursos agora, né? Você vê o caso do empréstimo consignado privado, dizem que é em torno de 40 bi potencial total desse vale de empréstimos. No caso de materiais de construção, precisam valores maiores, porque quem vai pegar um empréstimo consignado privado? Vai sair da folha. Então, e é limitado a 34%, 30% mais ou menos da renda bruta. Então, não serão grandes valores. Então, esse empréstimo deve injetar dinheiro no mercado e talvez seja bom para tickets menores, né? Roupas, beleza, tickets menores. Os tickets maiores, acho que contra os supermercados, os tickets maiores, acho que vão continuar a sofrer um pouco, né? E pior se essa injeção de dinheiro levar a mais inflação, né? Porque aumenta a demanda, o juros está alto, o Banco Central está aí com promessa de mais um aumento, não sabemos até quando vai capaz de não aumentar mais, mas a descida pode ser lenta, né? Então, esse dinheiro para alguns setores talvez não vai ter tanto reflexo quanto gostaríamos. No próximo, a gente tem aí artigos de uso pessoal doméstico, pode ser, ele mostra um comportamento nesse nível frente às previsões, pode se realizar. Tecido, vestuário e calçados também, eles tiveram um alívio, vamos dizer, não uma solução, com a volta em agosto do ano passado do imposto de importação, né? Porque se nós olharmos foi 20%, somarmos aos 17% de ICMS, dá 46,2% de carga tributária. Mas esse setor navega com uma carga em torno de 80%, mas, olha, já evoluiu bastante. Os estados que passaram o ICMS para 20%, composto, imposto de exportação e o ICMS, já chegam a carga de 50%. Então, isso já deu uma ajuda. Mais a alta do dólar, então já deu uma ajuda nesses setores que estavam sendo muito atacados pelas plataformas digitais. Então, deve estar com uma previsão razoável, ou seja, pode ocorrer. No próximo,
a gente tem móveis eletrodomésticos, aqui é mais ou menos como eu mencionei no caso de materiais de construção, né? Móveis eletrodomésticos, no último período, ele cresceu 1% nos associados, só 4% no Brasil. Então, tem aí um certo entusiasmo, espero que estejam certos, né? Mas eu acho que para tickets maiores pode ser que não venha a se realizar. Depois, à frente, a gente vai falar um pouco sobre confiança do mercado. Então, há um pessoal um pouco mais otimista aí nesse sentido. E, por último, aí, artigos, farmácia, médicos, ortopédicos, vem muito bem, aliás, vem bem desde antes da pandemia, atravessou a pandemia de forma maravilhosa, continuou crescendo fortemente e eu diria que esses números são bem factíveis, né, aí para frente. Bom, o que a gente olha também aqui quanto IDV, além dos nossos números, a gente tem olhado um pouco o que o mercado fala, né? Então, nós fomos buscar, por exemplo, o Internacional de Confiança do Consumidor, que é feito pela Associação Comercial de São Paulo, que a gente tem uma proximidade muito boa, né? Aqui a gente pode ver ao longo do tempo, dá até para traçar uma curva, né? Você vê a 24, que foi começo do ano mais menor, depois cresceu a confiança e agora começo desse ano já está caindo. Quer dizer, o dinheiro vai ficando curto, o pessoal, o consumidor vai sentindo que, principalmente o de baixa renda, que é quem mais sofre com juros altos e inflação é a baixa renda, né? Quem tem alta média e alta renda ganha muito, principalmente na parte financeira. Isso é ruim, porque fica aplicado no mercado financeiro e vai pouco para o mercado que gira o dinheiro, né? Mas é o momento, né? Então, no próximo, olhando essa questão, a gente vê que já está refletindo aqui para esse ano um certo desaquecimento econômico, né? Que o desemprego andou aumentando um pouquinho, tudo muito, vamos dizer, ainda milimétrico, né? Mas mostrando uma tendência, né? A inflação de preços, né? Que o governo está tomando algumas medidas que ainda não sabemos da eficácia, né? Porque não é da noite para o dia, apesar que agora vem uma safra recorde, começo do ano é começo de safra, né? Esses primeiros meses do ano. Então, essa safra recorde pode ajudar a conter um pouco a inflação, né? E talvez segurar um pouco a queda da economia. As famílias estão endividadas, os juros estão elevados, mas ainda, pelo que a gente tem acompanhado, não vimos muito recentemente, a inadimplência não está subindo, mas os bancos, a gente sabe, só dá uma desaquecida, o banco é mais cauteloso na oferta de crédito e como a gente falou, emprego, renda e crédito é fundamental para o varejo se manter, né? E, principalmente nas regiões de Centro-Oeste e Norte, houve maior queda na confiança. Isso do consumidor. No caso do empresário, a CNC publicou uma pesquisa que tem praticamente, eu falei de fazer a curva pelas barras, né? Traçar uma curva, você vê que o comportamento é praticamente o mesmo, né? A confiança do consumidor caminha junto, a confiança do empresário caminha junto com a confiança do consumidor, né? Ele fala, se meu cliente está receoso, eu também vou tomar cuidado, né? Então é algo que caminha junto, né? Caiu muito agora em fevereiro, 5,4% frente ao ano passado, né? Frente a janeiro e 2,1% frente a fevereiro do ano passado. Isso a gente observa por uma questão aqui de que os locais que estão mais preocupados, farmácias, lojas, mas você vê que, por exemplo, farmácias tem vindo com bom desempenho. Ali a previsão é um pouquinho abaixo da média, mas não deve ter muito abalo. Supermercados, ao menos os grandes, esperam ter um pouco retomada. Então, assim, confiança e realidade. Então, aqui a gente está olhando a confiança, está um pouco mais negativa do que os nossos associados
estão projetando, né, no IAV. Aliás, a gente vai mandar esse material para vocês, tá? O material vai ficar disponibilizado, né? E o segmento do eletrodoméstico, móveis de decoração, vocês viram que em materiais de construção nós somos mais otimistas, mas de uma forma geral, temos em Brasil, CNC, há um pouco mais de pessimismo. O que ocorre, mesmo com os otimistas? O que a gente tem visto? Que tem inibido o final do ano para cá, principalmente pegando o final do ano que as empresas estão fechando os orçamentos, os planejamentos para o ano seguinte, isso inibe investimento. Então, assim, abertura de loja, construção de novos CDs, sabe, assim, vamos esperar um pouco, vamos segurar para ver como é que vai ser o mercado. Temos de governo, sem querer entrar no aspecto se está certo ou errado, o atual governo a política de injeção de dinheiro no mercado. E aí você tem a questão da inflação e juros, né? Então, diferente de outros que não injeta menos dinheiro, eu deixo a iniciativa privada injetar. Então, dependendo do setor, pode aproveitar e surfar numa boa onda. Na frente pode ser que isso vai custar, mas se conseguir injetar, criar movimento de demanda, então alguns setores têm que ficar atentos para ver se aproveitam essa eventual onda. Mas eu diria que no momento está mais numa questão de vamos aguardar um pouco do que fazer e já confirmar planos grandes de expansão. Então, em termos do que a gente vê no ano, é assim, certo cuidado, pode ter um certo crescimento de demanda, de itens de menor valor agregado, mas existe um certo cuidado com o que pode ocorrer durante o ano, tem a questão fiscal, então é um ano ainda com vários aspectos que tem que ser observado para a gente falar assim, não, vai ser um ótimo ano para o varejo, né? Ou vai ser um ano igual ao ano passado. A tendência máxima que a gente pode falar é que talvez seja muito semelhante ao ano passado, como um teto. Eu quis trazer aqui também, rapidamente, um ponto para vocês refletirem mais. Depois eu vou ser bem rápido, porque o meu tempo já praticamente esgotou, que é sobre a reforma tributária. Tá? Nós temos trabalhado com o TDV muito na reforma tributária. Ela vai causar uma revolução na forma de fazer negócio próximo. Né? Ela carrega aí uma vontade de simplificação, mas até virar simples vai ser muito complicado. Ou seja, nós vamos trabalhar aí até 2033 com 2 sistemas, então o ano que vem tem que já entrar em teste, quem não tiver pronto para participar do teste tem previsão de uma multa de 1% sobre a receita. Então, é uma coisa muito, muito preocupante, porque o varejo ele é muito pulverizado, as empresas grandes estão correndo, então vão provavelmente estar prontas, as médias, a pequena nem se fala, porque é simples, micro, pequena empresa, talvez não tenha problema, mas as médias têm que tomar cuidado se vão estar aptas a começar janeiro de 2026 com o sistema pronto, ao menos para essa fase inicial, que é mais a configuração das notas para teste. Depois, nós vamos ter aí uma questão que tem que ser muito bem definida pelo comitê gestor, que é o PL que ainda vai ser aprovado, o 108, que a nota vai ser sempre para o destino, mas pode ser que na composição do IVA, que tem o IBS-CBS, o IBS divide estado e município. Pode ser que a gente tenha 5.570 alíquotas para obedecer na emissão de nota para atender todo o país. Então, porque a alíquota máxima é esperada de 28, 27,5%, tem o pedaço fixo da federação, que tudo bem, agora tem o estado e o município, principalmente o município, pode ser que tenha alguma mexida, né? Que ele possa, cada município, ter uma alíquota. Isso daí vai requerer muita atenção aí na questão principalmente da área de TI nas empresas, né? Para que isso saia corretamente. Depois, vai exigir também
aí, em termos de empresas, muito investimento, né? Na parte de sistemas, capacitação do time, área administrativa, toda essa transformação, também cuidado na transição, onde o ICMS vai caindo, vai subindo o IBS, então isso vai ter um gargalo. Eu acho que vai ser. Eu vejo que a gente, no meio do segundo semestre, o governo vai medir o pulso de como está andando, podendo talvez ter alguma questão de, não adiamento, não acredito em adiamento, mas talvez eleger algumas empresas para ser piloto, tal, de forma a contornar talvez uma questão que pode ocorrer. Vai ter muito impacto, por exemplo, na malha logística, tanto que tem regiões de São Paulo aqui no entorno que já tem muita gente comprando terreno para futuros warehouses. Então, quem depende muito de malha logística tem que já planejar, não para atender agora o sistema, planejar para 5, 10 anos, o que vai fazer no seu negócio, o que vai mudar em toda a sua logística. E isso, o varejo é sensível demais, né? A gente sabe que a logística é o que mais tem crescido de importância aí na atuação do varejo. E, por fim, eu recomendo também que depois deem uma boa olhada na questão de split de pagamento, porque vai mudar o fluxo de caixa, né? Hoje a gente paga o imposto com certo prazo, 90 dias, e lá no split você vai pagar o imposto até o dia 20 do mês seguinte, e tem uma questão de compensação do crédito que você recebeu, de compensação. Se você não recebeu o crédito do fornecedor, você vai ter que pagar de qualquer forma. Então, tem aí surgir um aprofundamento nesse ponto também, que vai afetar bem o varejo. Alguns associados já fizeram simulações e o final é o seguinte: vai ser bom para o varejo a reforma tributária, vai dar ganho, simplificação. Vamos ter um período de transição aí que pode ter algum transtorno, mas a nossa avaliação é que a reforma tributária, principalmente se ela inibir a sonegação, que é o grande ponto que o governo, se ele não fizer uma boa introdução e aumentar a sonegação, a reforma vai por terra, mas se ele conseguir fazer uma boa introdução, acreditamos que o IVA vai ser até menor do que o projetado, que vai aumentar muito a base de contribuição de pagamento de impostos. Então, uma visão geral para o futuro, a importância da reforma, e esse ano, como a gente está vendo, muito obrigado aí pelo tempo disponível. Imagina, nós que agradecemos aqui, seu Jorge, pela bela apresentação. Acredito que gerou algumas perguntas aqui, né? Da minha parte, pelo menos, já tenho algumas, mas como eu comentei, eu vou manter que eu vou abrir agora a palavra para o Vinícius, para ele fazer a apresentação dele, falar um pouquinho sobre o setor e sobre as empresas. E, novamente, quem está nos ouvindo aqui pode já deixar as perguntas, tá? Já estou pegando algumas aqui, e ao final das apresentações eu passo para os palestrantes, tá? Vinícius, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Jorge, pela apresentação. Acho que a nossa visão está parecida, tá? Acho que não vai ter muita surpresa. É, eu queria passar primeiro um pano de fundo do que a gente está vendo no mercado de ações, que eu acho que ajuda, em parte, a explicar o que a gente está vendo acontecendo com as ações de varejo. Obviamente tem um componente mais micro de cada empresa e do setor que é importante, mas também tem uma questão mais macro do próprio mercado de ações, que influencia bastante o que a gente está vendo. E o cenário que a gente está vendo agora é um pouco do que começou lá em 2021, quando a gente começou a ver o aumento da taxa de juros. O mercado de ações ele é muito sensível à taxa de juros, e aqui tem dois efeitos, né? Tem mais o juro de curto prazo, a própria Selic, que ela influencia muito a alocação do investidor, principalmente brasileiro.
com uma renda fixa um pouco mais atrativa quando o juro está mais alto, o mercado de ações ele perde um pouco o interesse do investidor. Então, desde que a gente começou a ver o juro subindo lá em 2021, começou a ter um pouco de fluxo saindo da bolsa, e aqui no gráfico da esquerda a gente vê a parte dos hedge funds, na parte da direita a gente vê a parte dos fundos de ações. Então, a gente começa a ver esse dinheiro saindo da bolsa, indo para outros tipos de investimento, principalmente renda fixa. E tem também o componente do juro de longo prazo, né, que ele influencia principalmente as ações, quando o investidor vai fazer o fluxo de caixa descontado dele e começa a usar uma taxa mais alta, ele começa a enxergar menos valor para as ações. Então, isso também acaba traduzindo em múltiplos mais baixos para o mercado como um todo. Aqui no gráfico do canto superior esquerdo, a gente vê um pouco desse movimento, né? Ali, desde 2015 até 2021, a gente via a Bolsa Brasileira negociando num múltiplo que oscilava entre 12 vezes, 15 vezes lucro, olhando para o ano seguinte. E desde que a gente começou a ter esse movimento de aumento da taxa de juros em 2021, a gente teve uma correção bastante forte no mercado de ações. E hoje a gente já está mais próximo aí de 9 vezes lucro, até um pouco mais baixo do que isso. Então, esse componente mais macro, ele influencia muito a bolsa como um todo. E num ambiente em que a gente tem juros mais altos, mais incertezas, a preferência do investidor de bolsa, ela muda muito entre os setores. A gente tem visto investidor preferindo muito mais setores que são mais resilientes, que são menos cíclicos, menos dependentes de taxa de juros. Esse gráfico aqui do canto inferior direito é uma pesquisa que o nosso time de estratégia faz com diversos gestores, tanto brasileiros quanto internacionais, e eles elencam as preferências deles entre os setores. Aqui a parte preta são os setores que eles estão mais expostos do que o peso do índice. Então a gente vê que o setor mais exposto é utilities, utilidades elétricas, saneamento, e depois bancos, que são setores mais resilientes, que não dependem tanto dessa dinâmica de consumo. E na parte laranja, que são os setores que o investidor está menos exposto, ou que ele prefere menos, os dois principais são consumo e varejo e educação. E aqui, consumo e varejo é um setor bastante cíclico, que depende de taxa de juros. Então, o investidor tem evitado esse setor nesse momento que a gente está vivendo. Então, essa parte mais macro da bolsa como um todo, ela ajuda a explicar, em parte, por que que a gente não está vendo uma performance tão boa das ações de varejo. Quando a gente olha para o setor como um todo, aqui a gente fez um estudo no Itaú, olhando, regredindo praticamente 20 anos para trás, e olhando dados de mercado e comparando os movimentos os ciclos de alta e corte de juros da Selic, que são essas barrinhas laranjas, com a performance de subsetores do varejo. Aqui a gente trouxe dois exemplos, né? Do lado esquerdo a parte de vestuário e calçados, do lado direito a parte de farmácias. A conclusão que a gente teve foi que dentro de varejo, a gente tem algumas dinâmicas um pouco distintas. De forma geral, o varejo é um setor cíclico, é um setor que depende muito da taxa de juros. Quando a gente vê ciclos de corte, né, essas barrinhas para baixo, quando começa a ter corte da Selic, algum tempo depois desse início do ciclo de corte, a gente vê a venda no varejo crescendo. E quando a gente tem um ciclo de aumento de taxa de juros, a gente vê a venda no varejo desacelerando. Isso acontece em maior ou menor magnitude, dependendo do subsetor. Então, a gente tem setores como, no caso aqui do lado esquerdo, de vestuário e calçados, ou também no setor de eletroimóveis, material de construção, que são mais cíclicos. Então, esses movimentos de aceleração e desaceleração da venda em relação à taxa de juros, eles são mais fortes. E setores onde isso é um pouco mais resiliente, como o setor de farmácias, o setor de varejo alimentar. Mas ainda assim, de forma geral, o varejo tem esse componente um pouco mais dependente da taxa de juros. E isso é importante porque agora a gente está naquela barrinha laranja do número 12. A gente está iniciando um ciclo de aumento de juros. De forma geral, a gente ainda não viu uma desaceleração tão relevante. Na visão dos investidores, a gente ainda está capturando um pouco o benefício do último ciclo de corte, porque tem essa diferença, né, esse descasamento entre o ciclo de corte de juros e o impacto real na economia, mas deveria ser só questão de tempo para a gente começar a ver uma desaceleração. Como esse ciclo de aumento de juros já está acontecendo, é esperado que em algum momento desse ano a gente comece a ver uma desaceleração um pouco mais relevante. E aqui no canto inferior esquerdo, eu estou trazendo aqui uns dados que a gente olha no Itaú, que é o IDAT, é um indicador proprietário do Itaú,
baseado em transações que são feitas dentro do ecossistema do Itaú, então seja cartão de crédito, cartão de débito, Pix, tudo que passa pela plataforma do Itaú, e a gente consegue ter uma visão que é comparável à visão da PMC do IBGE, mas com um prazo, né, mais em real time, digamos assim. Por que que eu estou trazendo esse ponto aqui? Tem essa discussão que em algum momento desse ano deveria ter uma desaceleração. O que que aconteceu em dezembro? Em dezembro, a gente viu uma desaceleração muito forte em vários setores. E isso trouxe uma preocupação para o investidor que talvez a desaceleração da economia, que muitos estavam esperando mais para o segundo semestre, já estivesse acontecendo. O dado de janeiro, ele trouxe um pouco mais de conforto, porque ele já melhorou em relação a dezembro, e acho que reforçou um pouco a hipótese que muitos tinham, que o efeito de dezembro foi mais temporário, foi uma questão mais de calendário. A Black Friday em novembro foi muito forte, antecipou muito consumo. Natal e Ano Novo foram no início da semana, muita gente acabou emendando. Então foi mais uma questão de calendário, sazonalidade, do que uma desaceleração da economia de fato. Mas isso só mostra como o investidor está sensível a essa questão da desaceleração econômica quando a gente fala de setor de varejo. É, e esse contexto de juros subindo, expectativa de uma eventual desaceleração, ele impacta nas ações do setor. Aqui no canto inferior direito, a gente olha o múltiplo histórico desse setor, e a gente vê que, assim, nos últimos anos ele negociava múltiplos na casa de 17, 18 vezes lucro, e hoje a gente está falando de níveis abaixo de 10 vezes. A maioria das empresas da nossa cobertura estão negociando entre 9 e 10 vezes lucro. É um desconto muito grande, né? Que é praticamente dois desvios padrões abaixo da média histórica. Então, isso reflete um pouco esse sentimento um pouco mais de cautela do investidor em relação ao setor como um todo. E aqui tem não só esse pano de fundo mais macro que eu comentei, mas também tem alguns outros temas mais micro da empresa e também de discussões mais de política econômica, mas também de política fiscal. Em vários segmentos do varejo, a gente tem passado muito mais tempo do que a gente gostaria falando de mudança de regulação ou de aumento de imposto do que falando da própria estratégia de negócios da empresa, do ambiente competitivo, de potencial de crescimento, de expansão. Então, isso também influencia um pouco o sentimento do investidor com as ações de varejo. E aqui eu estou trazendo de forma bem simplificada como é que a gente tem visto o investidor pensando para o setor de varejo em meio a tanta incerteza. Esse é um framework que a gente tem visto muitos investidores usarem, que é o seguinte: eles dividem em 4 quadrantes, 2 eixos. Em um eixo, é o quão discricionário é o tipo de produto, é o tipo de área que aquela companhia está atuando. Então, de um lado mais não discricionário, a gente teria setores como um varejo alimentar, farmácias, que são setores mais resilientes, sob a ótica do tipo de produto vendido. E do lado mais discricionário, é aquele tipo de produto que não necessariamente o consumidor ele precisa comprar todo mês. Se ele não comprar, assim, não é um bem de primeira necessidade, ele pode adiar um pouco a compra. E aqui a gente está falando, às vezes, de setor de eletrodomésticos, às vezes material de construção, moda, vestuário, calçados. Então, nessa parte, nesse eixo X, a gente tem essa questão da discricionariedade do tipo de produto vendido. E no eixo Y, o perfil de renda do consumidor. Então, consumidor de mais alta renda ou mais baixa renda. Onde o investidor está querendo ficar nesse momento? É o quadrante superior esquerdo. É um consumidor de mais alta renda, que é um consumidor mais resiliente num ambiente macroeconômico mais difícil, que às vezes até se beneficia quando você tem um aumento de taxa de juros, porque parte da renda desse consumidor às vezes vem de aplicações financeiras de renda fixa. E do lado mais não discricionário, que é o tipo de produto um pouco mais resiliente. Então, alguns exemplos aqui que a gente pode pensar do setor que estão na bolsa, poderia ser algumas farmácias que têm um posicionamento de renda um pouco mais alto, ou algum player de varejo alimentar que é um pouco mais nichado para um consumidor de renda mais alta. E o setor onde o investidor está tentando evitar é o setor discricionário de renda mais baixa, que é um setor que não só o consumidor não precisa comprar com tanta frequência, então ele pode abrir mão dessa compra, como é um consumidor de renda mais baixa que tende a sofrer mais em momentos macroeconômicos mais difíceis. Esse é o framework geral. Obviamente, quando você entra no detalhe de cada uma das empresas, você tem componentes de cada uma que vão fazer, que podem fazer ela não se encaixar necessariamente nesse framework. Mas aqui, quando a gente for olhar um pouco mais o detalhe dos setores, acho que a gente pode trazer alguns desses elementos.
E eu vou passar rapidamente sobre alguns dos principais setores para comentar as discussões que a gente tem tido com os investidores. Aqui na parte de vestuário, como eu mencionei anteriormente, tem uma questão, primeiro, da ciclicalidade do setor. Então, a gente vê que a venda ela é muito influenciada pelo nível de taxa de juros. E aqui tem dois componentes, né? Tem não só quando o juro sobe, a economia desacelera, esse consumidor, ele segura um pouco mais as compras, principalmente em setores mais discricionários como esse. Então, isso influencia o setor. Mas também tem um componente importante que muitas das grandes redes de vestuário, elas têm um crédito próprio que elas usam para fomentar a venda. Para grandes empresas que a gente cobre, como a Lojas Renner, Guararapes, C&A, a venda no cartão próprio, ela chega a ser quase um terço das vendas totais. Então, em um momento que você tem taxa de juros mais altas, não só a empresa tende a segurar um pouco mais o crédito, como o consumidor com a renda um pouco mais pressionada, tende a ter um pouco mais de inadimplência. Então, é, isso acaba influenciando ainda mais a performance desse setor. E aí que o gráfico do canto inferior esquerdo, ele mostra um pouco desse comportamento da inadimplência nesses ciclos de Selic. Aqui é um estudo que o nosso time de bancos fez, que quando você plota a linha laranja, que é a inadimplência do consumidor, e olha ela comparado com a Selic, deslocando a Selic em 6 meses, ou seja, tem uma defasagem de 6 meses, a gente vê que o comportamento é muito parecido. Ou seja, se hoje a gente está vendo um aumento da taxa de juros, é de se esperar que em algum momento daqui para frente a gente comece a ver também uma piora da inadimplência do consumidor. Então, esse é um fator que tem trazido alguma preocupação para os investidores em relação a esse setor. E um outro tema que tem sido muito relevante também é a questão da taxa de câmbio. No vestuário, a gente tem não só produtos que são produtos acabados que são importados, para as empresas que a gente cobre, é na ordem de 25 a 35% das vendas são produtos que vêm de fora. Então, um câmbio mais alto, ele torna esse produto mais caro, e aí você tem uma decisão difícil que é ou você repassa esse preço para o consumidor, que em um momento de taxa de juros alta, o desemprego talvez começando a subir, pode não conseguir absorver esse preço maior, ou você não repassa para o consumidor, mas aí tem um impacto em margem. Então, uma taxa de câmbio mais alta, ela também deixa a empresa um pouco mais pressionada, tendo que tomar esse tipo de decisão. E eu acho que um outro tema que tem sido muito relevante no setor, como o Jorge comentou antes, é a questão das plataformas de comércio eletrônico estrangeiras, né, o cross-border. Esse assunto foi muito relevante para o setor de vestuário, porque era uma concorrência que chegava um produto muito barato no país, praticamente sem imposto, e num nível de preço que é difícil uma empresa local competir. Com algumas mudanças que foram feitas em termos de regulação e de tributação, a gente viu esse crescimento das plataformas estrangeiras desacelerando bastante. Então, essa preocupação ela reduziu um pouco na margem para as empresas de vestuário, mas ainda assim é um nível relevante, né? Quando a gente olha o dado mais recente que a gente tem do programa Remessa Conforme, a gente está vendo um nível de compras no cross-border de 77% do que era lá em novembro de 2023, quando o programa tinha começado. Então, teve uma redução aí dos seus 23%, mas ainda é um volume muito alto. E esse é um fator que, por mais que ele tenha perdido um pouco de momento nas discussões, é um fator que o investidor tem monitorado. Então, de forma geral, esse é um setor que a gente não vê o investidor olhando com bons olhos nesse momento, por esse contexto macroeconômico mais difícil, né? Você tem a questão do próprio setor ser cíclico, você tem a inadimplência do consumidor, o câmbio e a competição dessas plataformas estrangeiras, que apesar de ter reduzido, ainda são um pouco relevantes. Um outro setor que a gente tem discutido bastante é o setor de varejo alimentar. E aqui o principal tema dos últimos anos foi expansão de redes de atacarejo. O atacarejo é um segmento do varejo alimentar que ganhou muita participação de mercado nos últimos anos, né? A gente passou por um período de inflação alimentar alta durante a pandemia. O consumidor começou a procurar produtos mais baratos e o atacarejo ele tem uma proposta que você tem uma loja um pouco mais simples, tem menos serviço, mas em troca disso consegue oferecer um preço mais barato. E isso caiu nas graças do consumidor brasileiro. Esse foi um setor que começou a ver um crescimento muito grande e as empresas vendo isso passaram a abrir muitas lojas. Aqui no canto superior esquerdo é um estudo que a gente fez nos últimos 4 anos, mapeando todas as lojas de atacarejo do Brasil. E a cada ano, a gente refaz esse estudo para conseguir acompanhar quantas lojas foram abertas de um ano para o outro.
E aqui é interessante ver que no período de 2021 2023, o setor estava abrindo, em média, 22 novas lojas de atacarejo por mês. É um nível de abertura muito relevante. Esse fator foi importante não só porque dentro dos players de atacarejo ele impacta a competição. Se você tem mais gente abrindo loja, começa a ter um pouco de canibalização, a competição fica mais forte, é, e fica mais difícil crescer venda nas mesmas lojas. Mas também para as redes de supermercado e hipermercado, como o atacarejo é uma proposta de valor interessante para o consumidor quando ele está com a renda um pouco mais sensível, esses setores começam a perder venda para o atacarejo. Então, esse foi um tema que impactou muito o setor nos últimos anos. E aí, com o aumento da taxa de juros e esse aumento de competição, a gente viu um movimento natural de redução dessa expansão. Então, no estudo do ano passado, a gente já viu uma queda de 28% no nível de aberturas para 16 por mês. E no estudo que a gente publicou essa semana, uma queda de praticamente 20% de novo para 13 aberturas por mês. Então, teve uma redução. Isso, de certa forma, traz um pouco de conforto para o investidor de que a gente não vai ver muito efeito mais de competição, de canibalização, embora ainda seja um nível alto. É, e quando a gente vê os principais players, assim, na margem, a competição para eles melhorou, né? A gente está vendo menos aberturas próximo, das lojas deles do que a gente via no passado. E outro componente interessante é que essas aberturas elas foram muito concentradas em grandes centros, em cidades grandes. Quando a gente olha as 25 maiores redes de atacarejo do Brasil, não tem nenhuma cidade acima de 500 mil habitantes que essas lojas não tenham loja, e ainda são poucas cidades acima de 100 mil habitantes em que alguma delas não tenha loja. E se a gente olhar em 2021, esse número era 60 cidades, já caiu para 31 cidades. Então, a grande oportunidade de expansão, ela está nas cidades menores. E aí isso vai exigir alguma mudança de formato, alguma adaptação desses players para conseguir fazer essa expansão. E o outro tema que tem sido muito relevante no setor, além dessa questão da competição, é a inflação de alimentos, como o Jorge comentou antes. Existe uma percepção do investidor que uma aceleração da inflação de alimentos ela é boa para o setor. Por quê? Porque o setor compra o produto antes, ele consegue aumentar o preço na ponta, o preço que ele está cobrando do consumidor, e ele ainda está com estoque antigo que ele comprou com um preço mais barato. Então ele tem esse ganho de margem quando ele faz essa venda. Qual que é o problema que está acontecendo? A inflação de alimentos ela está acelerando, mas a venda desses players do setor de varejo de alimentos não está. Eles não estão conseguindo repassar a inflação é, no mesmo ritmo que a inflação está crescendo. E isso vem por dois fatores, né? Por um lado, é o consumidor que não está topando pagar mais caro, assim, a renda ela está um pouco pressionada, então se o preço sobe, esse consumidor ele opta por ou trocar a marca do produto, ou comprar um produto diferente, mais barato. Então, isso tem impactado um pouco as vendas. E o outro fator é o fator de competição. Como a gente viu muitas aberturas nos últimos anos, você tem mais gente tendo que rentabilizar essas lojas. É, Tendo mais competição, você tem que aceitar fazer um preço um pouco mais baixo para ter venda, e aí não consegue repassar toda a inflação. Então, esse é um setor que está passando também por um momento um pouco mais complicado de um nível de competição alto por conta das aberturas dos últimos anos, e a questão da inflação de alimentos acelerando sem conseguir repassar toda essa inflação para o consumidor. E aqui tem mais um componente que é um pouco mais específico das empresas listadas, que é a questão da alavancagem, né? Muitas delas fizeram movimentos de consolidação nos últimos anos, seja de comprar algum concorrente, seja de comprar lojas para converter em atacarejo e acabaram ficando com endividamento alto. E o endividamento alto, em um momento em que a taxa de juros está subindo, na visão do investidor, é uma posição um pouco arriscada, né? Porque se a empresa tem um endividamento alto com o juros subindo, vai pressionar o resultado financeiro, o lucro vai ficar mais baixo, então a gente deve ver revisão de lucro para baixo e a ação não performa tão bem. Então, é um setor que não só tem essa dinâmica um pouco mais macro de competição acontecendo, mas também essa questão específica de algumas empresas listadas que tem pressionado também um pouco esse setor. É, Outro setor que a gente tem tido bastante discussão com investidores é o setor de farmácias. Esse é um setor que tem sido muito resiliente em termos de crescimento. Como o Jorge mostrou também na pesquisa no IAV, do IDV, é um setor que tem tido crescimentos muito fortes, mas a gente tem começado a ver na margem um pouco mais de preocupação do investidor. Quais são os principais temas que têm preocupado o investidor? O primeiro é o reajuste de medicamentos. Esse ano, a expectativa é que o reajuste de medicamentos fique abaixo da inflação.
Com os dados que já foram publicados pela Anvisa, a gente estima um reajuste de preço de medicamento em 3,7%, sendo que a estimativa de inflação para fevereiro, que é a data base para o cálculo do reajuste, é de 5,1%. Por que essa diferença é importante, né? Se as empresas elas vão repassar em termos de preço de medicamento menos do que a inflação, a gente vai ter uma receita crescendo menos do que a despesa da empresa. Porque a despesa da empresa, em geral, ela cresce em linha com a inflação. Então, se a receita cresce menos que a despesa, tem pressão de margem, e esse é um setor que é um setor bastante competitivo, que é bastante intensivo por ter muita loja física, então as margens elas são muito estreitas. Então, qualquer fator que possa significar um pouco mais de pressão de margem é um fator que traz preocupação para o investidor. Aqui do lado direito a gente mostra um pouco do exemplo do que aconteceu de 2021 para 2022, quando teve esse movimento parecido. A gente teve um efeito de inflação acelerando, mas o reajuste dos medicamentos foi abaixo da inflação. Então, num primeiro momento, tem uma pressão inflacionária nos custos da empresa, que impacta a margem, e depois de 12 meses, como a inflação normalmente ela arrefece, e o reajuste é feito olhando para trás, você tem uma compensação. Mas num primeiro momento, isso pressiona o resultado, e o investidor, como a gente falou lá no início, né, ele está muito focado em resultados de curto prazo, ele começa a ficar um pouco mais preocupado com essa dinâmica. E aí tem mais um tema que tem sido bastante relevante, que é mais do lado desse tema de controle de inflação. O governo está tendo muitas iniciativas para tentar controlar a inflação. Uma delas foi possibilitar a venda de medicamentos em supermercados, alguns medicamentos sem prescrição. E esse é um tema que tem preocupado muito o investidor do setor, porque se você possibilitar que o medicamento seja vendido em algum lugar que não seja farmácia, naturalmente parte da venda da farmácia vai migrar para esse outro lugar. Então isso poderia pressionar também ainda mais o resultado do setor. E um último tema que tem sido relevante, aqui a gente dá o exemplo do crescimento do segmento de HPC, que é higiene, perfumaria e cosméticos, em um dos players que a gente acompanha. Esse é um segmento que vinha crescendo muito forte em 2022, 2023 e agora desacelerou bastante. Tem uma questão aqui de que a base de comparação era forte, alguma dinâmica mais de clima, mas tem um tema que surgiu por conta dessa desaceleração, que é a competição dos marketplaces. O setor de farmácias, ele era um setor que ficou um pouco blindado nos últimos anos, quando surgiu a discussão de marketplaces crescendo muito, como um Mercado Livre, e roubando parte das vendas dos players de varejo. Como no setor de farmácias boa parte da venda é regulamentada, e você não pode vender medicamento em plataformas online, tem várias regulações que impossibilitam isso, esse é um setor que ficava, de certa forma, protegido. Mas uma parte relevante da venda desses players, na casa de um quarto das vendas, ela vem de segmentos não regulados, como é o caso de cosméticos, higiene e beleza. E algumas dessas plataformas de e-commerce têm focado mais nesse setor. Então a gente está vendo essa aceleração da venda das plataformas e isso tem impactado um pouco também a venda da farmácia nesse tipo de venda, que é uma venda que costuma ter uma margem mais alta do que a margem em média dos medicamentos. Então a gente tem alguns componentes aqui de regulação, de medidas do governo e também esse outro tema de competição que tem trazido um pouco de preocupação para o investidor. Então, de forma geral, a gente vê que os investidores eles ainda gostam um pouco mais desse setor por ser não discricionário, e no caso das empresas listadas, em média, elas terem um posicionamento um pouco mais de alta renda, mas tem essas questões mais específicas do setor, de ajuste abaixo da inflação e competição, que tem trazido um pouco de preocupação. E por último, eu queria falar um pouco da parte das plataformas de e-commerce, né? Esse é um tema que foi muito relevante na discussão dos outros setores. A gente tem visto plataformas crescendo muito no Brasil, e isso tem trazido alguma competição para as empresas de varejo como um todo. Aqui a gente mostra um pouco da evolução do mercado online no Brasil. Esse era um mercado que em 2018, nas nossas estimativas, ele era cerca de 18 bilhões de dólares no Brasil. Hoje, no final de 2023, que é o último dado que a gente tem disponível, ele chegou em 51 bilhões. E aqui, uma parte é crescimento do mercado como um todo, mas a parte mais relevante é o ganho de share do mercado online. O quanto o mercado online representa do varejo como um todo. O varejo saiu de 4% lá em 2018 para 11% em 2023, ou se a gente excluir a parte de varejo alimentar, que é uma parte que ela é menos exposta ao online, é 7% em 2018 para 19% em 2023. Então foi um aumento muito relevante. É,
E esse é um mercado que, na nossa visão, ele deve continuar expandindo, porque tem alguns segmentos que são muito importantes em outros países, alguns países mais desenvolvidos, que no Brasil eles ainda não se desenvolveram tanto no online, e eles têm potencial para que isso aconteça, que são alguns segmentos como varejo alimentar, a parte de vestuários e calçados, e beleza e cuidados pessoais. Quando a gente olha países mais desenvolvidos, tem uma penetração mais alta, então, varejo alimentar, nos Estados Unidos e na China é na casa de 11, 12%, no Brasil é só 1% do varejo alimentar como um todo. Vestuário e calçados, o online nos Estados Unidos e na China é quase 40%, no Brasil é só 17%. E beleza e cuidados pessoais, que é o tema que a gente falou na questão das farmácias, ele é 29% nos Estados Unidos, 44% na China e só 8% no Brasil. E esse é um mercado que, pelo que a gente está vendo no resultado das farmácias, ele está ganhando participação no online. Isso pode tirar um pouco de venda também do varejo físico. Então, esse é um mercado que ainda deve crescer muito e a gente vê algumas plataformas ainda com crescimento muito relevante. Quando a gente olha os principais players desse mercado, hoje o principal no Brasil é o Mercado Livre. Na nossa estimativa de toda a venda online no Brasil, mais de 40% é do Mercado Livre. E uma outra plataforma que ganhou muita atração no Brasil é a Shopee. A Shopee começou como aquele modelo de e-commerce de produtos importados, né, cross-border. E em 2022, ela mudou um modelo para desenvolver uma rede local de sellers. Então, ela trabalha com principalmente pequenas e médias empresas do Brasil que vendem online através da plataforma deles e eles têm crescido muito nesses últimos anos. Uma outra discussão importante nesse setor é o investimento. É, o prazo de entrega para o consumidor é talvez o principal indicador que essas plataformas monitoram para conseguir ser competitivas. E isso traz uma necessidade lógica de investimento em estrutura de logística. Então, a gente viu muito nos últimos anos muitas dessas empresas investindo muito em logística. Aqui a gente traz o exemplo do último anúncio que o Mercado Livre fez, que ele está saindo de 10 centros de distribuição no Brasil no final de 2023 para 21 em 2025, então é um investimento super relevante. E esse é um tema que tem surgido muito nas discussões com os investidores. Esse é um segmento que a gente tem visto uma diferença relevante de performance entre as empresas. E aqui o investidor tem priorizado mais quem cresce mais, então, nesse caso, o Mercado Livre, tanto para o investidor estrangeiro quanto para o investidor local, é a ação preferida. O Mercado Livre, ano passado, no Brasil, cresceu 33%, em 2023 já tinha crescido cerca de 30% também. Tem ganhado muito o mercado dos concorrentes. Então, é uma ação que o investidor tem privilegiado em um momento em que a gente vê várias dificuldades de crescimento em diversos subsetores do Brasil, e você tem uma plataforma que tem conseguido crescer mesmo nesse ambiente um pouco mais desafiador. Então, nesse setor é onde a gente está vendo o investidor um pouco mais confortável, principalmente nessa empresa. Então, de forma geral, esse foi o panorama que eu quis passar dos principais setores. E aí, por último, eu queria só fazer um comentário sobre assim, o ano de 2025 de forma geral, né? A gente tem visto o investidor bastante preocupado com o cenário macroeconômico, e aqui tem alguns fatores que impactam diretamente o varejo, né? Tem a taxa de juros, que a gente já comentou. Tem um tema que tem sido muito recorrente nas conversas com as empresas, que é a dificuldade de contratação. Muitas empresas têm sentido dificuldade de repor funcionários, e para repor têm tido que pagar mais do que costumavam pagar, então isso tem pressionado um pouco as linhas de despesas. Tem uma parte que impacta várias das empresas também, que é reajuste de aluguel. Então, a gente tem visto um crescimento que está vindo em linha com a inflação ou até um pouco abaixo, mas um aluguel que muitas vezes é vinculado ao IGPM, que está sendo muito acima do IPCA, que tem pressionado também os custos. E por último, a questão da inadimplência, né? Boa parte do varejo tem dependência do crédito para fomentar as vendas, e tem uma expectativa que em algum momento desse ano a gente comece a ver uma deterioração desses indicadores de inadimplência. Então, acho que isso justifica um pouco esse maior conservadorismo que o investidor está tendo com o setor de varejo, que é sempre visto como um setor de maior crescimento, mas nesse tipo de ambiente, quando o cenário fica um pouco mais desafiador, o crescimento não vem, então o investidor tende a ficar um pouco mais nos setores mais resilientes. De forma geral, é isso. Ficou aberto a perguntas. Perfeito, mais uma palestra muito bem é, feita, né? Acho que tem várias perguntas, mas vocês ao longo aí da apresentação responderam algumas delas que eu já tinha até separado, mas eu já vou abrir, tá, para as perguntas e respostas aqui. Podem deixar aqui no chat,
as perguntas. Eu já tenho uma aqui, e é para o seu Jorge, falando um pouco, é o Antônio Marcos, que ele pergunta, considerando a grande expertise do IDV, existe algum trabalho acadêmico com vistas a contribuir com o ente público para fomentar políticas com vistas a aumentar a oferta como elemento de controle inflacionário? Resumindo, vocês têm algumas conversas com o governo para melhorar e também para ajudar, né, eles a entender um pouco mais sobre o setor, e principalmente nessa parte inflacionária? Olha, nós temos Legal. feito mais ad hoc as conversas com o governo, não temos nenhum estudo de aumento da demanda, ou pode gerar aí a inflação, como a gente está vindo, no aumento da liquidez no mercado, e provavelmente a gente não faria, tá? Sendo bem transparente, porque, como eu falei, a inflação é preocupante, ela tem que ser contida, mas quando a demanda cresce, mesmo tendo um repique não positivo futuro, o varejista aproveita desse momento. O que a gente tem mostrado para o governo são alguns tomadores de dinheiro do mercado, né? Então, por exemplo, quando cresce a plataforma estrangeira, onde o volume de dinheiro, o Vinícius falou de 50 bi, hoje já está bem maior, vai para fora do país, isso é dinheiro que saiu do mercado. Se a gente lembrar das bets, tomou mais de 100 bilhões no ano passado, é dinheiro que deixou de consumo, deixou do consumo. Então, a gente tem agido nos pontos que prejudicam o varejo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o caso das bets, estamos trabalhando junto com a CNC, a gente entrou no STF com o Amicus Curiae para poder ver se o pedido é a anulação da lei, mas a gente sabe que não vai ocorrer, né? Mas se você, quem está no dia a dia, grandes redes pegavam, compravam a mídia um valor justo, hoje está explodindo. Por quê? Porque o pessoal da Bet tem uma margem gigantesca, paga somente 2% de imposto sobre o faturamento, então está inflacionando alguns, principalmente a parte de mídia. Então a gente tem atuado naqueles pontos que afetam o varejo. Pontos de preocupação futuro, esperamos que não progridam, por exemplo, o 4x3, né? Lembrando que o varejo é 6x1, né? E isso vai prejudicar muito e aumentar o custo do varejo, vai para a ponta, vai para a inflação, entendeu? Então, a gente tem trabalhado especificamente em pontos que têm nos afetado, mas não temos nenhuma recomendação direta no sentido da pergunta, mostrando o impacto da inflação no aumento da demanda. Perfeito. Eu vou pegar aqui uma pergunta minha, e depois quem quiser pode abrir aí a câmera e também o microfone para fazer uma pergunta, mas fazer uma pergunta curta, só para dar tempo a gente conseguir fazer algumas questões aqui. Mas falando, vocês mesmo, tanto o seu Jorge quanto o Vinícius até pontuou, né, que o cenário macroeconômico continua bastante complicado, temos aí elevações de juros, crédito menor, até os bancos, né, nos últimos relatórios aí de bancos, eles apontaram aí um crédito, provavelmente uma distribuição de crédito menor aí para os consumidores, e isso acaba afetando. E até me surgiu uma surpresa quando o seu Jorge mostrou na apresentação que dois subsetores, né, tanto de construção civil, de construção, material de construção, quanto também de bens duráveis estão sendo projetados uma elevação bem alta, né? Último boletim Focus, a gente viu que taxa de juros vai fechar 24 a 15% no ano, PIB caindo, né? Vai ficar menor, 2%. O que vocês estão vendo? Isso eu faço a pergunta primeiro aí para o seu Jorge, depois para o Vinícius, né? Quais seriam as estratégias aí dessas empresas que elas podem adotar para mitigar aí esse problema que a gente está vendo da parte macroeconômica? E do seu lado, Vinícius, os setores, né, visando esse cenário macro, e os setores que podem ser menos prejudicados quanto a isso, e pontualmente, se você puder
a empresa também. Bom, depois eu passo para o Vinícius, mas assim, quando eu comentei materiais de construção, por exemplo, as projeções de crescimento próximos meses, eu falei que tem um certo otimismo bem forte aí nos números, né? A gente entende que não deve estar ocorrendo, porque são quando tem a falta de confiança no consumidor, ele acaba não entrando em dívidas de mais longo prazo. E para você comprar material de construção ou um outro setor eletro de linha branca de maior valor, você precisa ter uma certa confiança, uma segurança, né? Então, não é nem questão de crédito. Se você entrar em qualquer loja de material de construção ou loja de linha branca, você vai ter o crédito, tá? E ainda existe uns exageros de fazer N parcelas sem juros, que deve mudar, uma tendência a mudar esse ano. Então, assim, eu acho que é mais assim o otimismo do comerciante, do varejista, do que a questão de realmente acontecer. O mercado, olhando talvez regionalmente, teve algum saneamento, algumas empresas não reduziram seu crescimento, outras não estão trabalhando mais. Então, existe aí uma oportunidade, mas eu acho que não dá para chegar no que se espera aí de um crescimento mais forte. Mas se Vinícius. eu puder complementar, tem um efeito também, acho que é, de base, assim, apesar da gente esperar que tenha uma desaceleração de crescimento por conta da taxa de juros mais alta, a gente ainda está vindo de um movimento em que, nos últimos 2 anos, as empresas restringiram muito o crédito, porque a gente saiu daquele momento durante a pandemia que teve uma concessão de crédito muito relevante, e as empresas passaram ali 2022, 2023, tendo que sanear um pouco as carteiras de recebíveis. E aí, quando a gente entrou em 2024, começou a ter uma concessão gradual. Então, acho que essa concessão que começou em 24 ainda está ajudando esses setores. A gente vê um pouco de reaceleração em alguns players de eletrodomésticos e de material de construção, talvez em parte por esse movimento, e também por estarem vindo de uma base mais fraca de vendas, né? Esses foram dois setores que eles acabaram sendo beneficiados muito em termos de consumo na pandemia, e no segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2021, que as pessoas estavam em casa e anteciparam muita demanda de compras, e depois acabou vindo a ressaca, né? Tanto com o aumento da taxa de juros quanto com essa demanda antecipada. Então, acho que agora a gente está começando a voltar para um nível um pouco mais normalizado de consumo de crédito. Não é um nível que a gente e nem os investidores acham que é sustentável por conta do que está por vir. Se de fato a gente enxergar uma taxa de juros a 15% ou, na visão de alguns, até acima disso, em algum momento esse crédito que hoje ainda está nesse momento de leve expansão deveria começar a contrair e o consumo também desacelerar. E você perguntou em termos de setores, os setores que a gente tem, acho que um pouco mais de conforto, de forma mais geral, são esses setores menos discricionários. Então, um setor de farmácias ou varejo alimentar são setores que sofrem menos nesse momento. Mas aí no nível de empresa, você tem algumas dinâmicas mais específicas, como eu comentei, né? Então, no varejo alimentar, para dar um exemplo, a gente gosta muito do Grupo Mateus, porque você tem essa exposição a um setor que é mais resiliente, tem uma dinâmica de expansão que, assim, apesar de um macro mais difícil, como eles têm um endividamento muito baixo, eles ainda estão no momento de expansão de lojas, então isso ajuda no crescimento. E eles estão concentrados em uma região em que a competição, quando a gente compara com os outros players, ela é um pouco melhor. A expansão nos últimos anos do mercado de varejo de alimentos, ela foi muito concentrada no Sudeste. Agora a gente está começando a ver um pouco mais isso acontecendo no Sul e no Nordeste, mas não numa intensidade tão grande. Então eles se beneficiam um pouco desse aspecto. Obrigada. O Haroldo Levi levantou a mão. Pode abrir o microfone, Haroldo. Bom, boa tarde a todos. Parabéns aí, Sandra, até por organizar esse evento. Parabéns, Jorge, Vinícius, realmente apresentações muito completas. Tenho mais um comentário e uma questão. Mas sobre a questão de construção, até a gente teve um evento há pouco tempo também falando do setor imobiliário e eu também questionei, porque aqui em São Paulo nós estamos num canteiro de obras, né? Na verdade, é uma verdadeira loucura o nível de construção de moradias, com a taxa de juros subindo desse jeito, fico imaginando no que vai dar. Então, até
Concordo totalmente, Jorge, com a sua percepção do otimismo que em relação ao material de construção. Não sei como é que isso está no resto do país, mas eu diria que aqui em volta é um exagero. E como São Paulo realmente tem uma representatividade muito grande, eu acho que há um otimismo aí e eu não sei aonde vai bater, mas as incorporadoras aí provavelmente vão ter problemas sérios no futuro próximo. E, pô, Vinícius, eu fiquei só com uma dúvida, naqueles comparativos de desaceleração que você estava mostrando num dos quadros, você está comparando sempre o mês a mês, e não o próprio mês com o mês do ano anterior. Eu fiquei um pouco na dúvida de enxergar a tendência, por exemplo, comparando dezembro, como está ali, com novembro, e não dezembro com dezembro do ano anterior. Né, o que a gente Se você faz, puder comentar um pouco, claro, aí eu agradeço. a gente olha o acumulado das vendas dos últimos 12 meses. Então, é uma comparação ano contra ano, mas para não olhar só o dezembro contra o dezembro, porque tem muita volatilidade se a gente olha assim, a gente acumula a venda de 12 meses e compara com os 12 meses anteriores. Então, é uma visão, sim, ano contra ano, para conseguir ver melhor essa tendência. Mas se a gente fizesse só o próprio mês contra o mês do ano anterior, aí fica muita volatilidade, fica até difícil de visualizar. Por isso que a gente olha os últimos 12 meses. Como o varejo tem realmente uma Tem sazonalidade essas, muito isso, grande, um né? mês contra o mês anterior não daria para comparar por É, sazonalidade, de fato. tá. Então, aqueles são 12 meses lá, o que São está. 12 meses acumulados contra Tá, os 12 meses anteriores. tá, ok, obrigado. Tá ótimo. Tem uma pergunta também que surgiu aqui, cabe também tanto para o seu Jorge quanto para o Vinícius, né? Que é abordado pela Marisa e Renato. Eles comentam que sobre os preços, né, dos combustíveis que estão falando que eles estão abaixo aí da paridade internacional, provavelmente Petrobras possa vir a anunciar reajuste aí dos combustíveis. Então, qual a leitura que o setor de varejo faz sobre o risco de uma alta abrupta, né, no preço dos combustíveis? Olha, quer falar primeiro, Vinícius? Opa. Posso comentar, assim, acho que é mais um tema que entra nessa dinâmica inflacionária que a gente comentou como um dos riscos para 2025, né? Tem esse risco da parte dos combustíveis, tem o aluguel que eu mencionei antes, então tem diversos componentes que pressionam um pouco o setor, mas por outro lado tem a expectativa de uma safra muito boa que pode ajudar na parte de inflação de alimentos e apesar de não impactar diretamente o custo da empresa, ela melhora em termos de renda para o consumidor e em termos de venda. Então pode ajudar em parte, mas acho que o cenário do lado de inflação de custos para a empresa, ele tem os seus desafios em 2025. Olha, na parte, esse é um item muito crítico na operação de varejo, principalmente dependendo do tipo de varejo, né? Se pegar a questão de linha branca, materiais de construção, e mesmo o e-commerce, que é muito dependente da logística, esse item tem subido significativamente ao longo desses últimos anos sobre o percentual sobre receita líquida, né? Então, ele diria que ele subiu, se pegarmos os últimos anos, talvez quase 50%, uma média geral. Ou seja, um país continental com uma infraestrutura de logística ruim como o nosso, que foi basicamente estruturado em cima de transporte rodoviário, né, com pouca malha ferroviária e cabotagem. Então, a questão da última milha, né, você vê que como cresceu aí a entrega de subemprego de última milha, né? Então, eu acho que esse item para o varejo, principalmente aquele que vende produtos que entregam, né? Independente do e-commerce, que já é crítico esse ponto, isso pode realmente fazer com que o preço suba mais, porque isso vai para ponto, entendeu? Não tem, em geral, as empresas não procuram ganhar dinheiro em cima do frete, é tipo net-net, procura receber e pagar aquilo que ela recebeu. Então, é uma pressão forte por renovação de frota, por questões de aumento de pedágio e coroando aí que se realmente vier aí, se não me engano, era 12% a defasagem de combustível, vai ser muito inflacionário, vai prejudicar bastante preços e capacidade de consumo. Perfeito. Tem uma.
tem tempo aqui para mais duas perguntas, mas antes, né, eu gostaria que quem puder acionar a câmera, porque a gente tem um paparazzo aqui, tá? Que ele quer tirar uma foto da gente para postar nas redes sociais, tá? Então, quem puder ligar a câmera aqui e dar um sorriso, um belo sorriso aí para ele tirar uma fotinho nossa, aí a gente agradece. Vamos aparecer aí no YouTube da PMEC, no site. E Dando um aí, sorriso, vamos, gente. vai lá, ó, eu vou falando, tá? Não vai me tirar uma foto com a boca aberta, viu, Não faz Gustavo? Pelo careta, não amor faz de Deus. careta não, Sandra. Mas eu já vou pegando uma pergunta para dar um tempo, para conseguir, né, otimizar o tempo aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho, principalmente para o Vinícius aí, aproveitando, né, o nosso analista aqui. Eu queria ver, Vinícius, com você, você até chamou, uma das suas apresentações chamou a atenção, porque quem acompanha varejo há um tempo vê que as empresas de supermercados, né, eh, priorizava pequenas regiões, né, com poucos, com uma população bem pequenininha, aquelas lojas mais de departamento, lojas de proximidade, lojas pequenas. E agora não, né? Pela apresentação que você fez, mudou isso, né? Mudou a estrutura e eles priorizaram aí os atacarejos. Você mostrou, né, que isso agora está dando certo, mas qual que foi a chave, né, que foi virado? Será que daqui em diante vai dar certo realmente? O que que você vê, né, nesse setor que pode dar uma impulsionada realmente aí nessa estratégia das empresas que a gente viu que também estão com muitas dificuldades, né? O setor de varejo de alimentos é um desafio que muitos investidores trazem. Ele é um setor que não cresce, né? Porque quando você olha, assim, dinâmica de população no Brasil, o crescimento é baixo. E o consumo por pessoa, ele também não cresce muito quando a gente fala de alimentos. Então, para esse setor crescer, algum desses dois fatores teria que ter alguma mudança relevante, o que não vem acontecendo. E qual foi o desafio nos últimos anos? A gente está falando de um setor que cresce pouco, mas do lado das empresas teve uma expansão muito grande de número de lojas. Então você passou a ter mais lojas brigando pelo mesmo consumidor. Então isso acelerou muito essa dinâmica de competição, principalmente no Sudeste, onde foi a maior parte dessas aberturas. E por que um pouco do foco no atacarejo? Esse setor ele ganhou muita relevância nos últimos anos por conta dessa dinâmica de, tanto por um lado, o aumento do preço dos produtos, a inflação de alimentos ela acelerou na época da pandemia, e por outro lado, a renda média do consumidor brasileiro ela passou por um período bastante pressionada. Então esse consumidor ele passou a buscar opções mais baratas e mais interessantes. O formato do atacarejo é um formato que consegue atender isso, porque ele trabalha com muito menos produtos do que o supermercado ou hipermercado tradicional. Num atacarejo do modelo mais tradicional, você tem só 5.000 produtos diferentes. Num supermercado, você pode ter 8, 10, 12 mil. No hipermercado, mais de 30 mil, dependendo do formato. Então, é um modelo que ele trabalha com muito menos produtos, mas por ser mais concentrado, ele compra mais volume de um fornecedor, ele consegue negociações melhores. Ele tem um formato que é mais simples, não tem a parte de serviços de padaria, açougue, fatiados, então ele tem custos menores, e o estoque ele fica dentro do próprio atacarejo. Então, você não tem aquele custo de manter um centro de distribuição, a parte mais relevante da logística. Então, ele consegue oferecer um preço mais barato para o consumidor. Esse era um formato que ele costumava ficar um pouco mais distante dos grandes centros, porque é um modelo grande, 5.000, 6.000 metros quadrados, e costumava ficar em lugares que o aluguel era mais barato. Quando esse setor começou a crescer muito, as empresas viram a oportunidade de trazer esse formato para mais perto da população. Então, de lá para cá, a gente vê um movimento muito forte de os hipermercados, que são aqueles modelos que tinham lojas muito grandes, estavam perdendo um pouco o apreço do consumidor por conta dessa questão do preço. E muitas redes passaram, as que tinham hipermercados, a converter em formatos de atacarejo, e as que não tinham, a comprar hipermercados de concorrentes para converter em atacarejo. Então, esse movimento acelerou muito de 2021 para cá. É, e um pouco do que a gente mostra lá a gente teve um pico em 2021, 2023. Isso começou a desacelerar depois por dois aspectos. O primeiro, quando você abre muita loja,
tem mais competição, começa a ver que o retorno talvez não seja tão bom quanto você imaginava, porque o seu concorrente também decidiu abrir. E por outro lado, a taxa de juros subindo, ela desincentiva esse investimento. Hoje, o que o mercado está tentando entender é se a gente já chegou ou não no nível de saturação desse setor, se ainda tem espaço para essas empresas continuarem expandindo loja, e qual que é o nível de rentabilidade que essas empresas vão conseguir manter nesse novo ambiente de mais competição, de mais concorrência. Então, a gente viu que as empresas desse setor elas sofreram um pouco nesses últimos um ano, digamos assim, por conta desse fator de competição e também da taxa de juros. E agora a gente está vendo o investidor voltando a olhar com um pouco mais de calma e tentando entender essa dinâmica competitiva. É por isso também que a gente faz esse acompanhamento anual para tentar entender como é que o setor está se movimentando, se ainda tem muita expansão, onde essa expansão está acontecendo. Em termos de cidade grande, é um pouco mais difícil a gente imaginar que tem ainda mais aberturas, porque é difícil encontrar lugares numa cidade grande para fazer uma loja de 6 mil metros quadrados. O que aconteceu de alguns anos para cá foi essa conversão do hipermercado, que já estava lá, em um atacarejo. Mas o que tinha de oportunidade nisso, praticamente já foi nesses últimos 2 anos. Então, para essas redes continuarem crescendo, esse crescimento vai ter que vir de cidades um pouco menores, onde ainda tem esse espaço para construir lojas grandes, ou de algumas conversões nos poucos hipermercados que ainda restaram, né? Porque a boa parte já foi convertida. Complementando, Sandra, Vinícius, o comentário interessante que o pessoal de atacarejo tem feito, e quando nasceu o atacarejo era a classe DE, C-, tal. Uhum. E hoje a classe C, mais, B, até alguns A estão indo no atacarejo. Então é mais um público que foi roubado do supermercado, do hipermercado. Então, ir no atacarejo, antes era, não, você vai no atacarejo, não, vai. Então, a C mais B, o pessoal está indo porque está vendo o preço independente do serviço. Então, até o cliente mudou o seu comportamento. E isso tem feito alguns atacarejos até repensarem um pouco o tipo de produto que eles estão vendendo e o tipo de serviço, né? Antes, o atacarejo raiz, que eles gostam de chamar, era esse modelo de 5 mil SKUs sem serviço. Agora, a gente já está vendo algumas lojas trabalhando com 7 mil, 8 mil produtos, colocando algumas coisas que não eram tão tradicionais do atacarejo e colocando também serviço. Então, algumas lojas de atacarejo que você visitar hoje, você já vai encontrar a padaria, o açougue, o estande de fatiados para atender esse novo perfil de consumidor, que não era o consumidor tradicional do atacarejo, mas que hoje está gostando dessa proposta e está frequentando essas lojas. Perfeito. Bem, a gente já chegou no tempo aqui. Só para lembrá-los, tá? Se tiver alguma questão, vocês podem deixar. Inclusive, a gente vai mandar um formulário para vocês responderem de avaliação e também pode colocar as questões lá que não respondemos aqui ou tiveram dúvidas e não conseguimos abordar aqui por conta do tempo, tá? Pode pôr lá, que aí eu passo aí para o Vinícius e para o seu Jorge, eu até peço para eles aí se a gente pode encaminhar as questões que ficaram aqui e aí a gente retorna para vocês participantes, tá? Não sei, Haroldo, se você levantou a mão ou já estava ou gostaria, eu só vou abrir para você rapidamente, porque realmente a gente vai precisar encerrar, mas você pode passar aí as suas considerações? Na verdade, até para lembrar, nós temos uma comissão de reforma tributária na PMEC Brasil, e como o Jorge mencionou, dada essa confusão toda que está aí, eu queria, viu, colocar para o Vinícius, principalmente, e, enfim, se conseguir dar alguma resposta muito rápida, dado o horário, mas a verdade é como o desafio que é, né, de conseguir estar colocando já, né, nós temos 10 anos aí para essa reforma estar de pé, vamos dizer assim, como é que vocês estão trabalhando ou tentando já imaginar alguns setores, dadas as diferenças que nós vamos ter dessa reforma, mas também as grandes dúvidas que existem, se é que já está conseguindo fazer alguma coisa. A ideia era dar uma ideia básica de como é que vocês estão trabalhando e só para informar que nós estamos discutindo esse assunto e vamos nos aprofundar setorialmente nessa comissão de forma tributária. Então, provavelmente vamos até convidá-los aí para essas discussões futuras, tá? É isso que eu queria colocar. Obrigado, Sandra. Perfeito. Bom, de forma rápida, então, a gente ainda tem bastante dificuldade pela falta de
não necessariamente de informação, mas de definições do lado do governo, né, de como alguns aspectos da reforma tributária vão ser implementados. Então tem esse desafio, mas por outro lado, é até curioso que é uma mudança tão relevante, mas que a gente praticamente não discute com os investidores. Porque o horizonte de investimento ele está tão curto, a preocupação com o resultado de curto prazo ela é tão grande, que esse tema ele está muito longe. Então a gente discute muito mais esses aspectos de resultado de curto prazo, cenário para 2025. 2026 parece que é uma década à frente, e a reforma tributária, então, assim, nem se fala. Bem, eu acho que é isso, tá? Novamente, caso tiverem mais questões, podem deixar aqui, depois a gente passa aqui para o seu Jorge e para o Vinícius. Bem, eu quero agradecê-los, principalmente aí nossos palestrantes, o Jorge Gonçalves Filho e também o Vinícius Preto, que colocaram as apresentações excelentes e também vão disponibilizar aqui para a gente. Agradeço todos os participantes que contribuíram aqui para agregar ainda mais a esse nosso Web Encontro. E como eu falei, tá? Por favor, respondam para a gente essa avaliação, para a gente saber e melhorar também os próximos eventos e pode deixar também sugestões, tá? Novamente agradeço imensamente ao IDV, o Itaú BBA, aí por participar aqui com a gente da PMEC Brasil. Bom final de tarde aí e aguardo vocês. Entrem no site da PMEC Brasil, porque lá tem vários eventos, tá? Inclusive tem um evento no dia 26, Marcela, Fabiola, Fabi, todas as meninas que estão aqui, também os meninos, tá? Estão convidados. A gente vai ter um evento do Dia das Mulheres, palestrantes somente mulheres, mas aberto ao público em geral. E dia 26, convido todos aí a participar, vai ser uma palestra muito, muito legal, tá? E é isso, grande abraço a todos e agradeço novamente a participação de todos. Até mais. Tchau, obrigado Obrigado. pelo convite. Tchau, Obrigado pelo obrigada. Tá, convite. Um abraço a obrigada. Tchau, todos. tchau.